O mal sempre quer dominar, seja a qual custo for, seja de qual pressão eles precisarem fazer, sempre querem estar por cima. Não entregam o osso de forma alguma, não entregam os pontos de maneira alguma. E aqui nesse vídeo eu quero te mostrar armas poderosas que Deus deixou para a minha e a sua vida através da sua palavra, para não permitirmos com que o mal venha então dominar a nossa vida. Você vê então todo esse cenário político, toda essa situação da qual nós estamos vivendo, entre, por um lado, o nosso presidente atual, Jair Messias Bolsonaro, e do outro lado, então, Lula, um ex-presidiário que está querendo ganhar a todo custo, por toda a força. E hoje nós vamos falar de uma forma firme e incisiva para que assim nós possamos vencer e ultrapassar as dificuldades. A todos vocês que estão aqui comigo, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu sou o pastor Rubens Souza e desde já te convido para deixar o seu like. Se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever nesse canal, ativar o sininho aí na palavra todas, e aí nos comentários eu quero que você coloque uma palavra, baixaria. Essa é a palavra que nós vamos colocar como repúdio, como protesto, como então posicionamento nosso para com essa situação da qual o PT, ele então praticou e está praticando. Porque o mal sempre coloca as suas mangas para fora. Observe isso. E isso fez com que o nosso presidente ele ficasse bastante nervoso, muito estressado diante então de uma situação da qual aconteceu agora no domingo. Você deve ter acompanhado. Todas as notícias estão batendo firme sobre essa situação, onde Bárbara Gância, uma jornalista já com uma idade considerável para ficar fazendo bobeira como essa, ela surta ao ofender então a filha de Bolsonaro. Isso mesmo. Olha para onde que está. Por isso que eu pedi para vocês colocarem baixaria aí embaixo nos comentários, porque não faz sentido, né? Não faz sentido nenhuma, porque Bolsonaro ele vem de uma acusação no final de semana sobre pedofilia. Lembra disso? Onde até o TSE entrou com a providência, mandou então tirar, arrancar todas as situações e fez com que então aliviasse um pouco. PT percebendo que já está perdendo, as pesquisas já apontam. Ah, pastor, mas saiu uma pesquisa agora da Veja, da UOL. Não acredite. Seja então pessoas inteligentes. Essas pessoas e essas mídias estão trabalhando para puxar a visão do povo. E nós precisamos tomar cuidado, ok? E então essa jornalista ela chega antes do debate e começa a ofender a família de Bolsonaro e a filha de 11 anos de idade. Vou colocar para você aqui a matéria para que você possa aí entender melhor de tudo isso que eu estou falando, porque verdadeiramente é assim, é bastante delicado essa situação, né? Essa Bárbara Gância, essa outra aqui, deixa eu colocar aqui para vocês aqui, depois eu volto nessa daí. Essa daqui, ó. Essa é a sujeita. Olha a frase que ela colocou. Para bolsonarista, imbrochável, feito do nosso presidente, feito o nosso presidente, quanto a filha do Bolsonaro se arruma, ela parece uma... E segue a frase. Bradou então a mulher. Imagine você que tem seus filhos pequenos. De repente, então, você pega uma cidadã como essa, falando isso da sua filha, do seu filho. Olha a foto da menina, né? Uma criança. E a baixaria do PT a cada dia mais. A foto da senhora Bárbara Gância, 62 anos de idade. Já não é mais uma criança, não é? Ela não precisava ter feito isso, não é verdade? A menina tem 11 anos de idade e precisou, então,
ver, participar de situações como essa. Imagina, amiguinhos de escola, pessoas então nas redes sociais. Imagina a pressão dessa menina. Você faz sentido quanto isso daí? Hã? Pare para pensar. É um absurdo ou não é um absurdo? Eles querem ou não querem ganhar de toda força? O inimigo sempre irá querer te intimidar e te estressar para te dominar. O segredo para a vitória é manter a calma e não deixar ser atrapalhado pelos mandantes do diabo. Pastor, mas não foi o Lula que fez isso, verdade. Mas você acha que não foi ele que mandou fazer isso? Ou a corja da qual ele faz? Pare para pensar. Sim, foi. Então nós temos que tomar muito cuidado com as pessoas das quais nós colocamos e na nossa vida cotidiana, você sempre precisa tomar cuidado que antes de uma grande vitória, o inimigo vai tentar por todas as forças, de todas as maneiras, tirar você. O inimigo sempre vai querer arrancar você, então, do seu padrão, do seu alinhamento, daquilo que você precisa fazer. E por isso você tem que tomar muito cuidado com essa história e com essa circunstância. Aqui eu deixo, então, um versículo para você nesse momento, nesse primeiro início do nosso vídeo. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4:7. Resistir ao diabo, coloque aí nos comentários. Você não pode permitir em hipótese alguma o diabo paralisar a sua vida. Não pode. Você precisa resisti-lo. Você precisa contra-atacá-lo. Você precisa se posicionar, então, diante dele e dizer assim, não. Bolsonaro ficou nervoso, teve, então, suas emoções alteradas, mas como, então, um general de guerra, ele sempre está ali, firmado, e é assim que nós temos que estar também. Talvez o inimigo vai tentar brigar com você, viu? Existe um filme, eu vou fazer aqui uma sugestão para você que é muito legal, ele se chama Arremessando Alto, não sei se vocês já assistiram esse filme. E nesse filme, então, fala um pouco, vou dar só um spoiler, de um jogador de basquete que ele se desequilibrava, porque as pessoas o irritavam no jogo. Se ele ficasse e mantesse a sua calma, ninguém parava aquele homem. Mas o inimigo sabia qual era então o problema dele, o inimigo sabia qual era o problema dele, e por aquele problema então ser daquela forma, o que o inimigo fazia? Insultava ele. Falava da mãe, falava da filha, falava da família, e isso fazia com que aquele homem perdesse a sua razão. O inimigo sempre vai querer fazer você perder a sua razão. Mas a palavra é, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Já deixou o seu like aí? Hã? Já deixou o seu like aí? Nós estamos falando, nós estamos orando todos os dias pela nossa nação. Hoje, logo ao final dessa live, eu quero então orar com você pela nossa nação, pedir a bênção de Deus para a nossa nação. E você e eu, juntos, nós vamos conseguir então avançar no nome do Senhor Jesus. Olha mais uma vergonha então aqui do PT, mais uma situação tão trágica, né? Essas pessoas estão brincando, irmãos. PT quer abrir igreja evangélica ligado ao partido. Em entrevista ao jornal O Globo, o vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Washington Quatá, deputado federal eleito, declarou que há planos para que o partido abra uma igreja pentecostal na cidade de Maricá, Rio de Janeiro. As letrinhas estão pequenas, mas deu para ler. Você já pensou uma igreja evangélica com o nome
PT. É para acabar com tudo mesmo. O que você acha sobre essa situação aí? Coloque nos comentários aí agora aí, para mim saber aí. Você que está aqui comigo, coloque aí. Isso é um absurdo. Nós precisamos então nos posicionar contra. Eu quero chamar você para orar junto comigo. Quero chamar você para nós clamarmos a Deus. No dia 28 nós temos uma grande vigília. E eu quero que você esteja comigo nessa vigília, clamando, buscando a presença do Pai, para que as portas do inferno não venham a prevalecer contra a igreja, contra a nossa nação. Se isso acontecer, irmãos, tragédia para o nosso evangelho, vergonha para o nosso povo cristão. Você acha ou não é? Você crê da forma que eu creio também? Eu não estou falando para você de uma história, estou mostrando um fato para você. Uma notícia do vice-presidente do PT dizendo sobre isso. Então, não espere muito, viu? Porque as pessoas, elas perderam a noção totalmente do que é o altar, do que é o sacerdócio. Simplesmente eles vão abrir assim. Pelo menos eu entendo que para nós abrirmos uma igreja precisa ter uma visão, uma missão, um valor, um propósito, correto? Se nós não tivermos isso, não tem sentido. E precisamos do quê? Nos alinhar nisso, nos alinhar nesse fato. Essas eleições, irmãos, pelo menos da época da qual eu me conheço, tenho 44 anos, nunca vi nada parecido com isso. Eu nunca vi nada. Não sei você, mas eu nunca vi nada parecido com essa situação da qual nós estamos vivendo hoje, né? Próxima notícia aqui que eu quero trazer para vocês também é que ontem você viu, até falei um pouquinho sobre isso na nossa transmissão. Tarcísio sofreu então aquele atentado e hoje ele publicou dizendo que foi um ato de intimidação. O inimigo sempre vai querer nos intimidar. Por isso que você se lembra da palavra do Senhor para Gideão, quando ele vai então para a guerra e ele desce então com aqueles soldados. E ali então o Senhor fala assim para ele: olha, mande com que os covardes voltem embora. Ficaram uma quantidade de soldados ali, ele disse assim: olha, agora peça para eles beberem água. E aí separou à parte somente 300 que eram então os valentes. Aqueles que realmente iam tomar aquela cidade, aquela nação. Nós precisamos de homens e mulheres determinados para fazer a diferença, para lutar pela nossa nação. Não permitir com que isso seja entregue nas mãos do diabo, porque o que ele quer fazer é destruir a nossa descendência e a nossa geografia. Não paremos então no meio dessa situação de forma alguma. Amém? Siga firme no Senhor, siga firme no propósito, siga firme então no caminho. Essa notícia da qual me entristeceu bastante, o fato que eu vou colocar logo após. Saiu uma nota ontem que os artistas sertanejos, vários deles, aqui está então a foto apenas do Gustavo Lima e do Leonardo, declaram então voto para o Bolsonaro. Pessoas que estão então da mídia, pessoas então conhecidas que estão se declarando votar para o presidente. Só que se ficasse só nisso, legal, estava tudo bem. Mas o que aconteceu após esse fato? Olha para isso. Olha para isso. Filho de Leonardo, após o apoio do pai a Bolsonaro, diz: eu estou triste. E a matéria dele em total, no final, eu não sei nem se está aqui nesse post, se eu cortei do post. Tá assim, ó. Se eu puxar um pouquinho, vai dar para você ler, ó. Ó. Filho de cantor Leonardo, ator e cantor João Guilherme, de 20 anos, disse que estava triste e enojado por ver o pai declarando apoio ao presidente Jair Bolsonaro nesse segundo turno. Irmãos, pare para pensar.
Isso é o fim ou não é? Isso é o cúmulo ou não é o cúmulo? Pastor, por que você está falando que isso é o cúmulo? O filho precisava respeitar o pai, a decisão do pai. Se ele não quer seguir, pelo menos respeite. Mas ele vai publicamente contra o pai dessa forma, a decisão do pai. Nós estamos perdidos em meio a uma guerra. E a mãe, então, chama a atenção do filho. Eu nem peguei essa matéria aqui para trazer para vocês. A mãe chama a atenção do filho, dizendo para ele ter respeito pelo pai. Coloque assim nos comentários, mais respeito. Coloque aí, mais respeito. As pessoas precisam ter respeito. A política desse ano tem destruído famílias, viu? Tem destruído, então, famílias, tem destruído, então, igrejas, tem destruído, então, pessoas. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. A briga não é física, não é entre Bolsonaro e Lula. Não. A briga é contra Deus e o inimigo. Potestades estão vindo para cima de nós para tentar nos destruir, viu? Estão vindo para cima de nós para tentar nos destruir. E a última matéria que eu trago para vocês, e depois nós vamos orar, vou trazer um versículo da palavra para você, e juntos nós vamos orar, é que... Será que as coisas estão tudo armadas já, irmãos? Hã? Será que está tudo armado? Esse estádio aí que você está vendo é do Mané Garrincha, no Distrito Federal. E já foi solicitado já para a posse do Lula em 2023, dia 1º de janeiro de 2023. O estádio, então, nega, né? Mas onde há fumaça, há fogo. Ele já ganhou? Ou será que ele está certo para ganhar? Pessoal, já estão arrumando os estádios. Agora, nas eleições, no primeiro turno, a Avenida Paulista já estava preparado com fogos de artifícios e muita gente esperando só o final para poder, então, estourar os fogos. E eu te pergunto, será que está armado? Será que as coisas já estão armadas e já tem uma definição? Hã? O que você acha? Você acha que está armado, sim ou não? Antes de nós orarmos, eu quero chamar a sua atenção para esse versículo de 1 João, capítulo 5, versículo 17 ao 19. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Esses pecados não vão levar à morte essas pessoas. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Não. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Algumas traduções estão assim: o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Eu deixo então essa última imagem aqui para que nós possamos então orar pela nossa nação, pelo nosso presidente, pela família dele. Eu me coloco no lugar dele, ouvindo então isso da filha e ouvindo então toda essa situação acontecendo. É triste, preocupante e algo que precisa ser revisto e reavaliado. Então, diante desse fato e dessa realidade, eu convido você para estar aqui comigo em mais esse momento, orando pela nossa nação, apresentando a nossa nação diante do Senhor e declarando que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela e que nós vamos ser vencedores em Cristo Jesus. Ore, jejue, leia a palavra, busque então na direção do Pai. Se prepare para a nossa vigília dia 28 e no dia 30 nós vamos às urnas dar então o resultado da qual o Brasil precisa. Ok? Vamos orar? Antes de eu estar orando com vocês aqui agora,
Eu quero te perguntar, você já se inscreveu aqui no meu canal? Ainda não? Então se inscreva, ative o sininho aí. Você está com o seu sininho já ativado? Você recebeu a notificação desse vídeo? Se não, verifique sua inscrição. Deixe o seu like para que nós possamos então ir mais longe. Para cada like, o YouTube envia para mais 5 pessoas. Pra cada like, mais 5 pessoas. Vamos lá? Cadê o seu like aí? Seu like tá aí já? Tá? Beleza, então tá bom. Muito obrigado, viu? Por você ter esse carinho por nós. E nos comentários aí, eu quero que você coloque aí a bandeirinha do Brasil. Coloque aí as bandeirinhas do Brasil e coloque assim: o Brasil pertence ao Senhor Jesus. O Brasil pertence ao Senhor Jesus. Aleluia. Nós vamos orar. Nós vamos apresentar ao Senhor agora, em nome do Senhor Jesus, a nossa vida, o nosso coração, a nossa história, porque há um poder extraordinário sendo derramado sobre cada um de nós e nós não podemos deixar com que o inimigo, de forma alguma, destrua. Isso foi baixaria. Foi fatal. Mas o Senhor trará então o escape para a nossa vida. Pai, nós queremos aqui orar pela nossa nação. Onde há, meu Deus e meu Pai, um homem e uma mulher, clamando o Senhor por ti, por um milagre, por um socorro, pela tua presença, pela tua direção, pelo objetivo, Senhor Deus, a ser lançado, a ser criado, a ser então feito sobre cada um dos seus filhos e filhas nesse momento. Eu te peço, Pai, nos fortaleça, nos abençoe, Pai, nos dê a tua vitória, pelo poder da tua palavra. Onde há um problema agora alojado, que o Senhor toque. Oramos, ó Deus, Senhor, por essas eleições de 2022, que o Senhor tome conta, Senhor, que o Senhor venha abençoar e fortalecer a vida, a casa, a família, a história de cada um dos seus filhos e os prosperar abundantemente para a glória e o louvor do teu nome. Eu te peço, Senhor, cura o enfermo, liberta, Senhor, o cativo e o oprimido e dê, Senhor, o escape para todos aqueles que precisam neste momento. Em nome de Jesus, amém e amém. Beba dessa água e coloque assim nos comentários: hoje é o dia do meu milagre. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua vida e a sua família de uma maneira especial. Eu vou deixar para você aqui agora um vídeo do da nossa campanha de manhã. Todos os dias, 6 da manhã, nós temos uma campanha poderosa, o Deus que nos socorre. Então eu vou deixar aqui para você como sugestão esse vídeo. Quero muito que você assista e que você então aprenda um pouco mais daquilo que Deus tem para a sua vida. E vamos ficar firme, juntos no Senhor, na presença do Pai. Amém? Compartilhe a live aí, não se esqueça. Deus te abençoe. Shalom, shalom.